Bem, pessoal, o nosso outro assunto, e talvez um dos mais importantes e mais curiosos e interessantes, são as chamadas reações nucleares. Nós temos dois tipos de reações nucleares: a fissão nuclear e a fusão nuclear. O primeiro processo é o da fissão. O que é fissão? O que é fissura? É você quebrar. Fissura, quebrei, uma fissão. Ocorre a quebra do núcleo atômico com liberação de grande quantidade de energia. Acompanhe comigo o nosso desenho. Um núcleo radioativo, dotado de muita energia, podendo ser urânio ou plutônio, né? O urânio é o mais comum. Ele será quebrado quando sobre ele colide uma outra partícula, normalmente o nêutron, acelerado, bate nesse núcleo, quebrando-o ao meio, quebrando-o em dois pedaços menores. Nesta fissura, nessa quebra, ocorre a liberação de mais 2 ou 3 nêutrons, que continuam colidindo em outros núcleos atômicos num processo chamado reação em cadeia. Junto com essa quebra, ocorre a liberação de uma enorme, de uma assustadora quantidade de energia. Essa reação, que parece tão simples, libera muita, mas muita energia. E ela é o princípio básico de processos muito importantes no nosso dia a dia e no vestibular. Um deles é o processo da bomba atômica. Lembre, a bomba atômica ocorre por fissão nuclear. Convido você agora a assistir conosco um pequeno videozinho sobre a bomba atômica. Olhe que é importante e você vai aprender bastante sobre isso. Que achou? Gostou? Assustador, né? Assustador. Mas um outro processo, um outro exemplo de fissão nuclear, já não tanto no aspecto negativo, é a energia produzida para trazer benefícios ao homem, que é o reator nuclear. Reator nuclear também funciona como a fissão, como a bomba atômica, é a quebra do núcleo. O reator nuclear é um mecanismo perigoso porque ele é muito semelhante a uma panela de pressão. Pode ocorrer o superaquecimento, pode ter um aumento muito grande da pressão interna ali dentro e a panela pode explodir. Se você já teve o desprazer, né, de presenciar na sua casa a explosão de uma panela de pressão, sabe como assustador é isso. Imagine então o medo da explosão de um reator nuclear. Observe como funciona um reator nuclear no nosso vídeo. O Brasil começou a investir em energia nuclear na década de 70. Tem duas usinas em operação hoje, Angra 1 e Angra 2, que ficam no município de Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro. Juntas, elas produzem cerca de 2,5% da eletricidade consumida no país. Em qualquer usina nuclear, a operação é parecida. Dentro dos reatores, ocorrem fissões nucleares, que geram calor em altíssimas temperaturas. Quando a água entra em contato, gera vapor, que vai mover uma turbina para a produção de energia elétrica. Mas o sistema de resfriamento dos reatores nem sempre é o mesmo. As usinas japonesas que tiveram problemas usam apenas um circuito de água. No Brasil são 2. Aqui há apenas água dentro dos reatores. No Japão existe também vapor, o que tornaria mais difícil o controle em caso de acidente. Bem, pessoal, viu? A energia liberada tanto pela bomba atômica, pelo reator nuclear, é uma energia assustadora. Ela é grandiosa. E ela pode causar muitos acidentes, muita tristeza. Você já acompanhou toda a teoria da nossa aula, mas agora para mexer um pouquinho com o seu sentimento, com a sua emoção, para que você possa realmente lutar a vida inteira contra essas armas nucleares. Acompanhe algumas imagens sobre a tragédia da bomba atômica.
Bem, pessoal, e para nós encerrarmos o nosso bloco de radioatividade, vou falar agora um pouquinho sobre o último modelo de reação nuclear, que é a reação de fusão nuclear. Fusão, fundir, unir, juntar. A fusão é o oposto da fissão. Na fissão, núcleo grande quebra em núcleos menores. Agora é o oposto. Núcleos pequenos vão se juntar, vão se fundir em núcleos maiores, também com a liberação de muita energia. Acompanhe comigo. Núcleos pequenos, núcleos de hidrogênio. Tanto podem ser hidrogênios do isótopo deutério e do trítio. Acompanhe comigo. Primeiro, uma reação entre dois isótopos do deutério. Deutério é hidrogênio. Número atômico 1, massa 2. Número atômico 1, massa 2. Esses dois átomos de deutério se juntam, se unem, ocorre uma fusão, formando do outro lado átomos de hélio, 2, 3, mais a liberação de nêutron, 0 e 1. Então esse é um exemplo de fusão nuclear. Ou então eu tenho um átomo de deutério, hidrogênio 1, 2, com de trítio, 1, 3. Ocorrendo a fusão, também formando do outro lado o hélio, agora 2, 4, com a liberação do nêutron, 0 e 1. Lembre, número de baixo igual de um lado e baixo igual do outro lado. Em cima também, de um lado e de outro. Urtigão, mas você está falando em fusão de átomos de hidrogênio? Aqui no nosso ambiente agora está cheio de átomos de hidrogênio. Observe, eles estão se movimentando e estão toda hora colidindo entre si. Dessa colisão entre os hidrogênios não resulta uma reação de fusão? Não. Porque neste meio nós não temos um ambiente propício a isso. Não há condições próprias para isso. Mas como assim? Para que os hidrogênios possam colidir e se fundirem, é necessário que o meu meio, o meu ambiente, tenha uma temperatura bastante elevada. Uma temperatura na ordem de 10 a 6 graus Celsius, ou seja, 1 milhão de graus Celsius, ou seja, acima de 1 milhão de graus Celsius. Ora, isso é impossível. Onde nós iremos conseguir isso? Aqui na Terra? No nosso meio? É claro que não. Nós iremos encontrar isso no Sol. Lembre, olha que coisa mais linda a imagem do nosso Sol. O Sol é uma estrela, nada mais é do que uma reação. O Sol é uma imensa reação de fusão. Átomos de hidrogênio se fundem, ocorre a liberação de uma enorme quantidade de energia. Mas uma enorme energia. Essa energia, na forma de luz e calor, viaja por centenas, por milhões, por bilhões de quilômetros, chegando até a Terra e causando esse efeito maravilhoso de luz e calor que nós sentimos. Mas, Urtigão, se o Sol é uma reação química, um dia a reação acaba. Por quê? Ora, acabam os reagentes. É isso mesmo. Um dia a reação acaba. Ou, como dizem os cientistas, as estrelas morrem. Só que isso deve levar ainda muitos e muitos milhões ou bilhões de anos. Lembre, o Sol é uma reação de fusão nuclear. A energia liberada pela fusão nuclear é muito superior à energia da fissão nuclear. Nós medimos a energia liberada na fissão nuclear, na bomba atômica, em quilotons. Tons, tonelada. 1 quiloton representa 1000 toneladas de TNT explodindo. Já a energia liberada na fusão nuclear é medida em megatons, ou seja, 1 megaton equivale a 1 milhão de toneladas de TNT explodindo. É uma energia assustadora. Será que o homem já conseguiu fazer uma experiência dessas aqui na Terra? Infelizmente sim. É o que nós chamamos de bomba H, ou bomba de hidrogênio, que é uma coisa assustadora. Alguns testes nucleares desses chegaram a tremer uma região enorme da Terra. A bomba era detonada num ponto e esse tremor se expandia por vários e vários quilômetros. Observe conosco algumas imagens.
Bem, pessoal, encerramos mais um bloco de estudos. Esse bloco muito importante, que é o bloco da radioatividade. Nos encontraremos pela frente com outros assuntos, ok? Até lá, um abraço a todos.